Queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre cada coração nessa noite. E Deus abençoe cada vida que veio até aqui, a este bom lugar, para adorar ao nome do nosso Deus. Nós começaremos amanhã 10 dias de oração e 10 horas de jejum. É um chamado do nosso Deus ao seu povo. Ele está nos chamando para nos reunirmos durante 10 dias com oração e jejum para um reavivamento. Estamos no tempo do fim. O fim, preparação para a vitória. E como é que nós podemos nos preparar para a vitória? Estando aqui nesses 10 dias de oração, clamando ao nosso Deus pela santificação da nossa vida a Ele. Isso é muito importante. E às 10 horas, amanhã começaremos o programa. Sexta-feira damos continuidade, não teremos pequeno grupo nas casas, mas todos os pequenos grupos vêm para a igreja. E no sábado serão as 10 horas de jejum e oração que nós vamos passar aqui durante todo o dia de sábado, orando. Nós vamos ter testemunhos, vamos ter muita oração, muito jejum. Mas para aqueles que não podem fazer completamente o jejum, teremos uma mesa de frutas para que não vão para casa, fiquem aqui. E assim continuaremos até o sábado, dia 4, que será o encerramento. Teremos muitas mensagens, muitos testemunhos. E se você quer renovar a sua fé, você que está aqui presencialmente e você também que está nos assistindo pela transmissão, venha, porque é o Senhor que está chamando você para participar desse programa, que é um programa mundial da nossa igreja. É um programa que está acontecendo no mundo inteiro. Todas as igrejas adventistas estão participando. E nós não poderíamos ficar de fora. E nesse momento eu convido vocês que estão aqui e os também que estão em casa a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 58. Isaías, aliás, 28. Isaías, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso 7 até o verso 22. Queridos, o Senhor nosso Deus, Ele sempre deixou bem claro para todos os seus filhos, para todos os seres humanos, que existem 2 caminhos. O caminho do bem, que leva à vida. O caminho do mal, que leva ao sofrimento, à destruição e à morte. Esses 2 caminhos estão diante de nós. Cada ser humano pode enxergar esse caminho. Muitas vezes é necessário que peçamos a Deus discernimento para poder entender e ver qual o caminho da vida e qual o caminho da morte. Precisamos orar ao Senhor para que Ele nos dê também inteligência, sabedoria, que só Ele tem, para escolher a vida, o caminho do bem e a vida. Porque muitas pessoas enxergam o caminho da vida, o caminho da morte, mas escolhem o caminho do mal, onde no final está a morte. Precisamos discernir entre o bem e o mal, e precisamos ter sabedoria que vem dos altos céus para escolher o bem. E aqui, no livro de Isaías, capítulo 28, Deus direciona a sua palavra para o povo que morava em Jerusalém, que era o povo de Deus. E muitas vezes as pessoas não recebem a palavra de Deus justamente porque são o povo de Deus. Interessante isso. Certa vez, irmãos, eu estive numa igreja e me convidaram a fazer parte da classe dos professores. E quando eu estava lá na classe dos professores, a lição de escola sabatina
daquele trimestre, naquela época, estava falando sobre Israel, os erros de Israel e a destruição que viria sobre Israel. E quando eu estava lá com aqueles irmãos, um senhor disse assim, que estava participando, ele era professor, e disse assim: está vendo o que é que vai acontecer? O Senhor vai destruir. Mas também as pessoas não querem saber de Deus, não querem obedecer a Deus, as pessoas sem religião, sem Deus, por isso que vai acontecer isso. E uma outra irmã disse assim: irmão, isso não é nada demais, porque quem não quer Deus já está vivendo do jeito que quer, é normal. Mas e aqueles que têm religião, e são de outras denominações, e não guardam os mandamentos de Deus? Por isso que Deus vai destruir. E eu disse assim: irmãos, eu posso falar? Se pode, irmã, fale. Olha, irmãos, o título aqui, principal da lição de escola sabatina, é que Deus está dizendo que vai destruir os israelitas. E eles são o povo de Deus. Deus não está aqui nesse momento falando para os egípcios, nem para os fenícios, nem para os babilônicos, mas sim para o seu povo. Precisamos entender que muitas vezes Deus está falando com o seu povo, diretamente ao seu povo. Não devemos pensar que quando é uma palavra de repreensão, de exortação, que Deus está falando com os outros, mas conosco, porque Ele nos ama e Ele quer nos ver na vida eterna. Porque tudo que Ele faz por mim e por você é em prol de nossa salvação. Vamos ler, vamos começar a ler e antes nós vamos orar. Querido e amado Pai, nesse momento nós estamos aqui unidos e reunidos em Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento com a Tua palavra e nos ajude, Senhor, a entender o que o Senhor quer das nossas vidas. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E diz assim, no verso 7 do capítulo 28. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo, que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com o além acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra,
pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não sejam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Queridos, os sacerdotes aqui, porque Deus escreveu isso aqui para Jerusalém, para a capital do povo de Deus. Foi para eles que Deus mandou Isaías, chamou o profeta Isaías e disse: vai lá e fala essas palavras para o meu povo. E Deus está dizendo aqui que os sacerdotes e os profetas, eles estavam bebendo bebida forte, estavam se embriagando, estavam cambaleando e perambulando. As suas mentes estavam conódoas, as suas mentes estavam nubladas. Eles não conseguiam mais receber a palavra de Deus e passar para o povo. Eles não conseguiam mais fazer distinção entre o que era limpo e o que era imundo. E no verso 8 ele diz: porque todas as mesas estão cheias de vômito, e não há lugar sem imundícia. Eles não tinham mais noção do que era limpo e do que era imundo, porque eles mesmos, sendo os líderes do povo ali em Jerusalém, eles estavam andando pelo caminho errado. Verso 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados? Aqueles que tinham sido tirados dos seios das mães? Porque aqueles homens, eles precisavam ser substituídos. Eles precisavam ser retirados dali. Eles não podiam mais ser os líderes do povo de Deus. Mas eles diziam em sua mente: vão colocar homens jovens? Nós temos experiências. Vão colocar os desmamados que foram tirados dos seios da mãe? O Senhor não estava se preocupando com isso, que eles tinham ou não experiência. O Senhor queria homens honestos, que estivessem abertos ao aprendizado do Senhor, e fossem homens que passassem aquele conhecimento para o povo. E no verso 10, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Deus, Ele queria dar para o povo uma mensagem simples de entender. Regra sobre regra, algo claro. Um pouco aqui, um pouco ali. Deus estava querendo dizer ao povo uma mensagem clara e lógica.
que um ponto da verdade levasse a outro ponto da verdade. E ali então, as pessoas iriam aprender como se ensinaria a crianças. Porque a palavra do Senhor, a vontade do Senhor é simples e fácil de entender. E era isso que o Senhor queria. E no verso 11 ele diz: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo. Porque o Senhor já tinha falado pelos profetas, tinha levantado profetas e mais profetas para chamar o povo, para andar nos caminhos dele. Mas o povo não queria. Então, no verso 11 está dizendo que ele ia chamar, que ele ia falar através de uma língua estranha. Porque no futuro, quando viesse o inimigo e destruísse Jerusalém, aqueles homens falando outra língua que eles não entendiam, os seus irmãos sendo mortos e outros indo cativos, e aquela zoada daqueles homens falando outra língua, eles iriam entender que era o Senhor falando com eles de outra maneira, com outro método, não mais com aquele método simples e lógico e prático, como um ensinamento de crianças, para crianças. O Senhor agora estaria ensinando para eles, através daquele juízo, daquele castigo. E agora sim, eles começavam a entender. Porque aquela situação, em outras palavras, dizia para eles: eu não te disse, eu não avisei a vocês que andassem no caminho do bem, que no final era vida, porque foram pelo caminho da morte, agora estão nessa situação. E no verso 12, Isaías continua dizendo: ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e esse é o refrigério. Quem era o descanso? O Messias. Ele era o descanso. E para aguardar um Messias, o que aquele povo, o povo de Deus, tinha que fazer? Eles tinham que andar nos caminhos de Deus, guardar toda a palavra do Senhor, santificar suas vidas e aguardar o Messias que estava vindo. O descanso é Jesus. Quando ele, depois disso, veio aqui à terra, um certo dia ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Mas eles não entenderam. Este povo, o povo de Deus desta época aqui em Jerusalém, não entenderam. Verso 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Queridos, a pedra angular, Deus já tinha assentado no meio do povo, mas o povo não estava enxergando isso. Então, aquela pedra de salvação, Jesus Cristo, o Messias tão desejado, ele se tornou uma pedra de tropeço para eles. Se tornou uma rocha de ofensa, porque eles não queriam o preceito sobre preceito, a regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, uma lição fácil como para crianças. Para eles era difícil, porque eles não queriam fazer a vontade do Senhor em suas vidas. Então, a pedra angular preciosa se tornou rocha de ofensa e pedra de tropeço na vida deles. Verso 14.
Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Ora, o Senhor aqui manda Isaías chamar os líderes do seu povo, os sacerdotes e os profetas, de escarnecedores. Quero contar uma experiência minha, falando de escarnecedores. Uma vez, eu estava em um bairro, e nós estávamos de porta em porta evangelizando, eu e meu marido, e quando nós saímos de uma casa, tinha um vizinho dessa casa ao lado, e ele estava assim em pé no portão da casa dele, e quando nós nos retiramos daquela primeira casa, ele disse para nós: vocês dois são daquele tipo de gente que está esperando Jesus, é? Aí eu disse: nós estamos aguardando o nosso Deus, Jesus Cristo. E aquele homem, ele disse assim: estão esperando em vão, porque ele não vem. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Aí ele continuou falando algumas coisas e chega uma mulher no portão, que eu acho que era a mulher dele. E ela disse assim: o que é que está acontecendo? Aí ele disse: mais dois aí que estão esperando, esses dois aí estão esperando Jesus voltar. E ela deu uma gargalhada. E logo em seguida chega uma moça, acho que era a filha. E os três se juntaram e antes da gente ir embora, eu disse: Jesus vai voltar. E se você ainda estiver vivo, você vai ver. Mude o seu pensamento. Ele disse: eu já li a Bíblia 8 vezes e na Bíblia tem um monte de coisas erradas e eu não creio não. E nós fomos embora. E lá eles ficaram gritando e anarquizando com a palavra de Deus. Nós fomos embora. Sabe, queridos, Deus está chamando aqui o povo dele de escarnecedores. Mas nem sempre se escarnece de Deus dessa forma que eu acabei de contar aqui. Às vezes a pessoa não zomba da palavra de Deus, não debocha, enfim, não faz nada disso, mas está escarnecendo do mesmo jeito, com sua postura, com seu caminhar na vida, com as coisas que pratica. Muitas vezes é uma pessoa que está na igreja, mas faz coisas que Deus condena. E muitas vezes essas coisas são vistas pelas outras pessoas e trazem escândalo para o Evangelho, para a igreja de Deus. E isso também é escarnecer de Deus. Por isso que Deus chamou os sacerdotes e os profetas de escarnecedores, líderes do povo escarnecedores, porque eles não faziam como aqueles que eu acabei de contar. Mas eles agiam, tinham uma postura errante na vida, pelo caminho do mal, e ainda eram da igreja de Deus. Continuando, no verso 15, porquanto dizeis, a resposta deles à advertência de Isaías, que é assim: porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Queridos, eles estão dizendo que fizeram aliança com a morte e que tem o refúgio da mentira. E o esconderijo deles é a falsidade. Eles estão dizendo que fizeram aliança com a morte. Sabe o que é fazer aliança com a morte? É andar por esse caminho errado e mesmo sabendo que Deus disse que é errado, continuar por ele e achar que no final será bem-aventurado e será feliz. Deus disse: não vá por esse caminho que é errado,
mas eu vou e penso que vou me dar bem lá no futuro. Alguém fez essa escolha muito tempo atrás, Eva. Porque Deus disse para ela, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer dessa árvore, certamente morrerás. E o inimigo, o diabo, veio e disse, não morrerás. E ela achou que poderia desobedecer a Deus e viver, e ser feliz, e ser bem-aventurada. Porém, os sacerdotes aqui estavam do mesmo jeito, acreditando que servir ao diabo, no fim, teria vitória e seria feliz. Não estavam levando a sério a palavra de Deus, por isso que Deus os chamou de escarnecedores. E eles disseram, fizemos aliança com a morte. E no verso 13, Deus tinha dito, caiam para trás, sejam quebrantados e enlaçados. Mas eles, a resposta deles, não vamos não. Quando o açoite vier, o açoite da enchente vier, não vai nos alcançar. Porque eles entendiam que podiam continuar errados, que no fim seria vida e não morte. Isso é escarnecer da palavra do Senhor. E nesta época aqui, Acais era o rei de Judá. E sabe o que foi que Acais fez nesse tempo aqui? Ele estava com medo do rei de Israel, com medo do rei da Síria. E quando ele olhava para a Síria e via a Síria ganhando guerra, e o rei famoso ali ganhando guerra, sabe o que foi que ele fez? Ele disse, os deuses da Síria são muito poderosos. Fechou o templo de Israel, trancou, e trouxe os reis da Síria, e colocou em cada esquina e em cada alto, para que o povo adorasse, e o povo adorou. E o templo de Deus ficou fechado. E ele foi fazer aliança com a Assíria, para que a Assíria, junto com ele, pudesse vencer os seus inimigos. Era uma política aparentemente inteligente, mas quando se faz planos sem Deus, o caminho é de morte. E continuando no verso 16, portanto, diz o Senhor Deus, agora é a resposta de Deus para eles. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge, porque quem constrói a casa sobre essa pedra, que é a rocha, que é Cristo, não foge. Vêm os problemas e a pessoa está ali firme, não tem medo, não teme, porque está com a sua casa edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. A pessoa confia. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. O prumo se usa para que as janelas e portas e muros fiquem de acordo com o alicerce, que é Jesus. E Deus está dizendo aqui que faria do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, que eles disseram que estava junto. E as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados. Essa foi a resposta de Deus para aquele povo rebelde. Todas as vezes que passar o açoite, eles vão esmagar vocês, porque vocês preferiram o caminho do erro, o caminho do mal, e no fim dele é a morte. E ele ainda diz que a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela. Alguém aqui já dormiu numa cama curta, que você passa a noite? É muito ruim, né? O irmão está dizendo que já dormiu.
A pessoa passa a noite toda querendo estirar as pernas sem poder, porque a cama é curta. E passa a noite todinha assim. De manhã é um sono que não foi restaurador. Você não obteve energias, não descansou. Então, Deus está dizendo aqui, olha, o que vai acontecer com vocês é como se fosse uma cama. Tão curta que não dá para se estirar. E um lençol tão pequeno que quando você cobrir os braços, descobre as pernas. Quando cobrir as pernas, descobre os braços. Porque eles estavam querendo uma política, tirando Deus dos planos. Estavam fazendo aliança com os inimigos de Deus, adorando outros deuses. Então o Senhor estava dizendo, olha, essa política que vocês estão fazendo, que vocês estão trabalhando, ela será insuficiente para salvar a nação do inimigo. Esta nação será derrubada, porque era para eu estar à frente dessa nação. E no verso 21 ele diz, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e no vale de Gibeão. Queridos, no monte Perazim foi quando Davi começou a reinar em Israel. E lá no monte Perazim houve uma guerra. E Deus destruiu milhares de filisteus, porque os filisteus eram contra Davi, inimigos de Davi e inimigos de Deus. E aquela guerra exterminou aqueles homens, e também no vale de Gibeão. Porque Deus aqui, no verso 21 diz, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Era algo como um assombro o que aconteceu, porque não é a natureza de Deus fazer sofrimento, trazer morte, dor, destruição. Não faz parte da natureza dele, porque o nosso Deus, ele é bom, ele é misericordioso, ele nos ama, ele quer o nosso bem. Por isso ele diz, vá pelo caminho do bem, para que tenha vida e vida em abundância. Mas ele também é justo, e ele não inocenta o culpado. Então o Senhor tinha que fazer a sua obra estranha, destruir as suas criaturas. Não é da natureza de Deus, mas tem que ser feita essa obra estranha para Deus, mas ela tem que ser feita. E qual era o pensamento? Qual é o pensamento da execução dessa obra estranha? No último verso dessa noite nós podemos ter a resposta, que diz assim: agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Queridos, quanto mais eles se prendessem no mal, mais iria ser pior o que ia acontecer. É isso que o verso está dizendo. Quanto mais eles se afastassem de Deus, pior ia ser. Mas Isaías ouviu falar da boca do Senhor essa destruição. Essa destruição era para aniquilar o pecado e extirpar o pecador. Nós sabemos pela história e pela Bíblia que os babilônios vieram e destruíram Jerusalém, muitos morreram, muitos foram levados cativo, e a destruição veio, porque eles não ouviram a palavra do Senhor. E o que nós podemos tirar de benefício para nós de toda essa história é que nós, assim como eles, estamos também no tempo do fim. Haverá destruição, nada será como antes. O fim nós já estamos vivendo, mas precisamos nos preparar para a vitória.
A vitória está em Deus, está em Cristo, nosso Salvador. Precisamos nos santificar, nos entregar a esse Deus maravilhoso. Não podemos mais perder tempo. Que nós possamos nos entregar a Ele totalmente. Jamais pensar que andando pelo caminho do mal seremos felizes, porque a boca do Senhor disse: se você fizer isso, certamente morrerás. Que possamos ouvir a voz do nosso Deus, e nesses 10 dias de oração, que é um movimento, é um programa mundial da nossa igreja, que nós possamos estar aqui, firmes e fortes na palavra do Senhor, na oração, no clamor, para nos entregarmos a Deus e nos santificarmos a Ele. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos amanhã estar aqui novamente, no primeiro dia de oração e jejum. Vamos nos santificar ao nosso Deus, porque o fim já chegou. O que precisa é que nós precisamos nos preparar para a vitória final. Que Deus nos abençoe.